Olá, pessoal. Vamos conversar sobre uma coisa hoje, que eu já acordei com vontade de gravar para poder compartilhar isso enquanto está fresco. Bom, eu estou fazendo uma viagem, eu sou do Rio de Janeiro, estou em São Paulo, e eu vim nessa viagem. Nossa, gente, é muita coisa que eu preciso compartilhar, tá? Mas fica aí quem sente que tem alguma coisa aqui para si. É, vou contextualizar, eu sou uma pessoa que gosta de contextualizar. A gente tem Mercúrio em Capricórnio, metódica na hora de passar as informações. Então, seguinte, para mim, Roberta, isso se confirma no meu mapa astral de nascimento e se confirma na minha vida. As viagens, para mim, sejam para lugares no Brasil, seja para lugares fora do Brasil, elas nunca são só para lazer, sabe? Elas sempre me trazem respostas, me trazem soluções, fazem eu me transformar um pouco mais internamente. É assim, eu tenho essa certeza, eu tenho essa crença e é assim que acontece. Como que surgiu essa viagem para São Paulo? Nós estamos no dia 16 de julho de 2022. Eu estou em São Paulo há 10 dias, desde o dia 6 de julho de 2022. Eu estava no Rio e tal, e aí uma amiga minha do Rio, ela me mandou um evento da Mônica e da Margarete, da Mônica de Medeiros, da Margarete Áquila, que eu adoro, enfim, sou muito grata a elas, e que teria um evento no dia 9 de julho, então nesse último sábado, num congresso do Círculo Escola. E eu falei, eu vou, porque eu gosto delas, eu quero vê-las pessoalmente, a gente acaba assistindo as pessoas no YouTube, né, na internet, e cria um carinho pelas pessoas, só que a gente, sei, eu quero abraçar essas pessoas, quero conhecer essas pessoas. Falei, eu vou. Falei para ela, eu vou. E ela, a princípio, queria assistir só online. Eu falei, cara, beleza, mas eu quero presencial, bora, bora. Quando eu decidi vir para São Paulo, uma outra amiga minha, Cássia, ela falou, Rô, fica lá em casa, vamos fazer algumas coisas, né? Vamos para o mato, para você ser atendida por uma pessoa que eu confio muito, que é a Rose. Acupuntura, shiatsu, auriculoterapia, ventosa, enfim, organizar aí a casa e as emoções. E aí eu tô no meio dessa viagem. Só que olha só o que eu vou contar para você. Agora guarda essas informações, vou abrir uma outra caixinha. Quando a nossa mente ela está diante de um evento que vai mudar os padrões dela, então que vai tirar a gente da nossa zona de conforto, ela cria como se fosse um alerta interno, em forma de medo. Para mim, Roberta, vem claro um medo de morrer fisicamente. Então, olha só o que aconteceu. Quando eu fiz o meu DNA básico do Theta Healing, primeiro curso de Theta Healing, em maio de 2019, eu tive dias antes um pânico. Cismei que eu ia morrer. Depois do curso, eu nem lembrava mais disso, não estava mais sentindo medo de morrer nenhum. E aí eu percebi que esse medo de morrer veio em alguns momentos da minha vida, sempre que eu estava diante de um curso, de uma formação, de uma imersão, de um negócio que ia me transformar em algum lugar dentro de mim. Ia mudar algum padrão, ia expandir a minha consciência. Beleza. Então, eu já tenho para mim, eu já fico ligada, porque olha o autoconhecimento como é importante, gente. Eu já fico ligada que quando vem algum medo nesse sentido, é porque eu estou diante de um nível, de um novo nível na minha vida, sabe? Eu estou diante de alguma pecinha fundamental que vai virar alguma chave dentro de mim. Porque o medo da morte, na verdade, é o medo simbólico, é o medo da morte simbólica, de algum eu psicológico meu que vai morrer em breve. E aí, tudo quer viver no universo. Então, esse padrão, ou esse eu antigo, ele faz de tudo para não morrer. Então, ele resiste como forma de medo, medo da morte, medo disso, medo daquilo. Cria formas, que a gente chama de autossabotagem, né? A gente cria formas para não avançar.
Na verdade, é um mecanismo de proteção, gente. Um mecanismo de proteção. A gente sabota a evolução por medo de sair da zona de conforto. É isso, vai pegando aí. Beleza. Então, olha só, eu contei isso para contextualizar nessa viagem de São Paulo agora. Quando eu tinha certeza que era para eu vir, eu sinto hoje, né, gente, com muito olhar para dentro, sabe? Menos olhar para fora e mais olhar para dentro, eu desenvolvi uma percepção sobre mim que é assim: eu consigo perceber hoje o movimento da alma, tipo, a intuição que me leva para algum lugar ou para alguém, e a parte minha que é do medo, que é o medo a parte do ego. Eu consigo fazer essa distinção. Não sei se sempre, obviamente, estou aqui aprendendo. Mas nessa viagem eu tive certeza. Olha só, eu sentia um movimento, assim, um caminho aberto, tipo, vá, sabe, assim, uma brisa, me trazendo para cá, para São Paulo. Só que eu comecei a sentir um medo, sabe assim, vou tentar trazer a sensação para você se identificar aí, para você também começar a perceber isso em você, se for o caso. Era uma sensação assim, ai, não tô muito afim. Sabe? É um negócio por dentro de que tava segurando para trás, para não vir. Hum, não é para eu ir. Não é bem assim. É assim, ai, que saco. Ai, tem que pegar avião. Ah, olha os pensamentos. Ah, não. Tá tão bem aqui, mas e a minha cachorrinha vai ficar aqui com a minha mãe e tal, mas pensamento, gente, de dúvida. Pensamentos de ai, que preguiça. Pensamento de será? Será que não é uma fuga? Será que pensamentos que vêm para fazer com que eu duvide daquela intuição que me trazia para cá, daquele movimento, assim, porque eu tento fazer um movimento que é assim, não é uma brisa. Só que a brisa estava ganhando, eu sabia que eu vinha. Eu tinha certeza que eu vinha. Só que eu também estava observando esses sentimentos em conflito, de dúvidas, de pensamentos, entendeu? Só que a brisa que me traria para cá, essa força assim que me traria para cá, é mais forte, era mais forte. Eu não ia desistir, eu sabia que eu vinha. Só que é interessante perceber esse movimento do nosso ego. Enfim, então eu sabia que essa viagem ia ser transformadora de alguma forma. Por quê? Porque eu já estou ligada no meio. Tiro e queda. Cheguei aqui desde o primeiro dia, já estou tendo respostas assim para montar meu quebra-cabeça. Bom, tudo isso para compartilhar um pouco com vocês, né? Porque pode ajudar. E outra coisa, para contar, hoje, no 10º dia, eu acordei fazendo uma ligação de pontos na minha cabeça sobre a minha história, sobre os meus padrões, questão de rejeição, sabe? Eu juntei o sonho com sensações que eu vinha tendo, com a minha história como um todo, tudo também que eu fui acumulando de autoconhecimento, eu acordei fazendo um gestalt, sabe? Assim, é como se eu olhasse o todo e falasse: acho que eu consegui mais uma peça aqui importante, acho que eu estou vendo um pouco mais de fora ainda. O contexto geral do padrão, sabe? Vou botar, trazer na prática. Eu tive um relacionamento, vamos lá, né, pra gente entender. Eu tive um relacionamento muito complicado alguns anos atrás, assim. Que eu sempre falo, né? Quem já fez alguma coisa comigo de aula, de workshop, de alguma coisa, né? De autoconhecimento, eu conto isso abertamente. Eu tive um relacionamento com uma pessoa importante na minha vida, porque foi um divisor de águas, porque foi esse relacionamento muito difícil que eu tive que me empurrou para o autoconhecimento. Então, eu sou muito grata. Beleza, então eu falo isso abertamente. A dor que eu tinha, uma das dores que eu tinha nesse relacionamento, que eu falei agora, era a rejeição. Eu sempre achava, se eu analisar profundamente ali os bastidores do que eu mesma sentia, o que vinha em sonhos também,
era como a sensação de não suficiente, uma sensação de que essa pessoa estaria sempre olhando para alguém ou procurando uma outra mulher, porque eu me sentia. Vinha isso também nos sonhos, eu me sentia de alguma forma não completa, assim, eu sentia ou que eu era incompleta e por isso essa pessoa iria procurar, sabe? Ele estaria sempre me trocando por alguém. Enfim, esses medos bem profundos. E aí, eu hoje acordei com uma peça muito importante, percebendo que, na verdade, esse medo da rejeição vem lá da minha criança, como basicamente tudo, gente. Mas eu fiz uma ligação diferente, sabe? Eu comecei a perceber, porque assim, na minha mãe, na infância, vamos lá, né? Na minha infância, gente, eu tenho pais maravilhosos. Dá vem até uma emoção, eu vou até chorar no vídeo, sem problema nenhum também. Mas a criança, gente, pega essa chave. A criança, ela pode ter pais amorosos, pode ter uma família amorosa, mas como todo ser humano, as pessoas elas têm suas próprias questões. Então, os nossos pais amorosos têm suas próprias crianças que um dia também foram feridas, essas crianças. E então eles estão vivendo e tendo comportamentos como um homem e uma mulher, pensando aqui no casal homem e mulher, que comportamentos que vão reverberar na interpretação daquela criança sobre a vida. Então, a minha mãe, por exemplo, quando eu era criança, ela saía muito. Ela ia passear com as amigas dela, ela ia para night, como a gente falava lá no Rio, ia para night, ela chegou a ir para Disney, e eu tinha 4 anos. Gente, não é para ficar pegando dor, não. Ó, está resolvido, estou compartilhando porque as histórias elas são muito parecidas, isso pode ajudar você. Eu voltei nessa cena aos 4 anos, que eu fiquei com a minha avó enquanto minha mãe foi na Disney. Aquilo me marcou tanto aos 4 anos que eu já voltei nessa cena, não sei quantas vezes para ressignificar. Quem entende aí um pouco mais, né, dessa questão da ressignificação dos traumas, sabe que eu estou falando de voltar, né? Basicamente isso, a gente resgata a memória e dá um novo significado para ela, né? Resumindo aqui a história. Bom, e aí? Então era esse contexto, tanto que eu lembro que quando eu tinha essa média de idade, uns 4, 5 anos, porque eu lembro que eu estava na terceira série. Eu peguei tesoura no banheiro na casa da minha avó e cortei meu próprio cabelo. Eu lembro da minha mãe conversando isso com a professora, eu lembro da minha mãe contando para minha tia, irmã dela. Eu lembro assim eu lembro que teve uma história ao redor disso, mas eu analisando depois de adulta e terapeuta e tudo mais, era uma forma da minha criança chamar atenção. Eu estava ali, na verdade, imagina, sozinha, minha mãe não está aqui, estou com a minha avó, né? Mas a minha mãe não está aqui, eu queria que a minha mãe estava aqui, porque eu era apaixonada pela minha mãe. As crianças são apaixonadas pelos pais, tá, gente? Então, antes de qualquer dor, tem um amor gigantesco, gigantesco. E eu falei, eu devo ter pensado, né, eu criança, vou causar aqui, porque minha mãe não está aqui mesmo, vou dar uma de rebelde, sei lá, e quero chamar a atenção dela. Bom, beleza. Isso, claro, foi uma análise a posteriori. E aí, esses dias vieram alguns sentimentos à tona que eu tinha com esse relacionamento, algo de alguns anos atrás, e que se eu linkar com o sentimento dessa criança, de quando a mãe saía, fecha a história. Olha só. Quando a minha mãe saía e eu ficava com a minha avó em casa, só que eu queria estar com a minha mãe. Gente, a criança quer estar ali com a mãe e com o pai. Não importa se o pai tem que trabalhar, se a mãe tem seus compromissos, tem que trabalhar. Não importa se é um ser humano, se é um homem, se é uma mulher. A criança, ela não tem a visão do adulto. Esquece. É uma mente completamente diferente. Então, o que traumatiza uma criança não pode ser julgado pela mente do adulto.
Essa é uma chave muito importante. Então, se você pensa assim, eu não tenho nada para resolver com os meus pais, porque minha infância foi maravilhosa, meus pais me deram tudo, meus pais isso, meus pais aquilo. Não é por aí. A criança, ela vai traumatizar em coisas que você, com a mente de adulto, jamais vai imaginar. Entende? Por isso que um profissional é importante, porque ele sabe de tudo isso. Bom, então, quando a minha mãe, lá na minha infância, ela saía porque ela era uma mulher, porque ela tinha os problemas dela também. A criança não está sabendo de nada disso, mas hoje eu sei. Minha mãe era uma mulher relativamente jovem, tinha as questões dela com meu pai, tinha as questões dela pessoais, tinha as questões dela com a criança feita dela. Ainda tinha uma criança para cuidar. Então, eu imagino que ela trabalhava o dia todo para pensava assim, nossa, agora eu vou sair para desopilar minha cabeça. Eu vou deixar minha filha, que eu amo, com a pessoa que eu mais confio na vida, que é minha mãe, e tá perfeito. Tô imaginando a cabeça da minha mãe, nem sei ela assistir esse vídeo. Mas na minha cabeça era, minha mãe me abandonou. Minha mãe, ela, as amigas dela, a diversão dela, a viagem dela, a cabeça da criança, tudo isso, ou qualquer coisa, é mais importante do que eu. É mais importante do que ela olhar para mim. Ela consegue ela dá atenção para qualquer outra coisa fora, porque eu sou insuficiente, eu não sou capaz de ter atenção da mamãe só para mim, e etc. Beleza? Esse sentimento que eu, criança, guardei dentro de mim, vai reverberar na minha vida, nos meus relacionamentos. Isso pode vir no trabalho, isso pode vir um relacionamento amoroso, pode vir nas amizades. Isso pode ser, esse mesmo sentimento se desdobra em várias áreas. Ele pode se desdobrar em várias áreas. E aí, então, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com as buscas que eu faço, né? Eu olho para isso, acordo hoje, por isso estou gravando esse vídeo, e falo, cara, tá vindo aqui um sentimento que, óbvio, com uma força completamente diferente, com a força que vinha esse sentimento de rejeição, com esse relacionamento que eu falei para vocês, que foi o divisor de águas na minha vida. Então, é como se eu sentisse uma raspinha do tacho hoje, que eu precisei caminhar tudo que eu caminhei para conseguir enxergar o que eu estou enxergando hoje. Então, assim, esse sentimento de qualquer coisa é mais importante do que. Não é bem assim, mais importante do que eu. É muito específico. E esse sentimento de rejeição, eu fiz o link com a minha criança, fiz o link com algumas situações da minha vida, e um pouco desse sentimento, que é resquício dessa dor lá do passado, veio à tona. E eu sonhei. A situação no sonho me trazia esse mesmo sentimento de, nossa, essa pessoa está olhando para algo fora que é mais interessante que eu. Gente, olha isso. Nossa, então era assim. Tinha um homem no meu sonho, e esse homem, eu nem tô me relacionando com ninguém, tá? Mas desse momento. Nossa, então esse homem no meu sonho, ele se interessa por uma mulher que não sou eu, que está fora de mim. Ele olha para uma mulher e ele acha essa mulher mais interessante que eu, no meu sonho, que é a projeção, né? No sonho acontece essas relaborações todas que a gente não dá conta de lidar do inconsciente. Nossa, então ele olha e eu fico com essa dor. Nossa, ele não olha para mim, ele não me acha mais interessante, ele está se divertindo, ele está curtindo a vida dele, e ele se encanta por algo mais interessante do lado de fora, um outro do que eu. Vê se esse não é o sentimento da minha criança. Quando a minha mãe saía com as amigas, ia se divertir, fazia qualquer outra coisa, ou ia namorar alguém, não sei. Teve, né? Eu tive meu padrasto e tudo. Qualquer coisa fora é mais interessante que eu. Minha mãe se interessa por algo mais legal do que eu. Olha só, gente. Essa parada, autoconhecimento é isso. Você começa a perceber que os sentimentos se repetem, não é a situação.
Não é minha mãe hoje que sai e me traz esses sentimentos, não. Mas qualquer outro evento da minha vida hoje adulta traz à tona um sentimento, pode trazer à tona um sentimento da minha infância, que foi criado lá, provavelmente com a história que eu tive com meu pai e com a minha mãe. É assim com todo mundo, não é só um privilégio meu. Acontece isso com todo mundo. E eu tô compartilhando, eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso enquanto tá fresco, porque depois começa o dia, eu vou fazer um monte de coisa, faço já meu Ho'oponopono, vou fazer um digging para isso. O que que é digging? É uma ferramenta do Theta Healing que faz exatamente isso que eu já fiz e que eu tô contando para vocês, tá? Com a meditação de Theta, a gente vai na origem da dor que eu tô sentindo no momento presente. Então, bom, eu tô me sentindo rejeitada hoje aqui, eu tô me sentindo menos interessante do que qualquer outra coisa. Então, peraí, esse sentimento não tá aqui no presente, nunca tá, gente? Nunca tá. Não é. Tem sempre um lugar mais profundo para você ir. Eu posso no digging, que é essa técnica que a gente aprende no Theta Healing. Nossa, deixa eu entender onde está a primeira vez que eu senti isso, que está guardado lá no meu HD interno, no meu subconsciente, para eu voltar na primeira cena. Porque se eu volto na origem e ressignifico aquele trauma, eu libero de sentir isso no momento presente. Eu paro realmente de sentir. Às vezes a gente tem que acessar várias cenas, várias memórias congeladas de um mesmo trauma. Depende, para cada um é uma coisa. Às vezes você tem que voltar várias vezes numa mesma cena, porque aquilo te traumatizou de várias formas diferentes. Você vai voltar nas cenas e ressignificar de um novo ponto de vista. Então, vou fazer isso. Já vou voltar lá na origem com o processo do digging para encontrar a causa raiz dessa dor. Por quê? Cara, aí fazendo o fechamento, né, a conclusão. A minha alma me trouxe para cá para que eu vivesse exatamente o que eu vivesse, o que eu viveria e o que eu vivi, né, e estou vivendo, para eu encontrar pessoas, para eu me conectar com pessoas, para ter conversa com essas pessoas, para coisas virem à tona, para eu poder reeditar essas dores do passado, essas dores da minha infância. Porque ao reeditar a dor da minha infância, eu paro de senti-las no momento presente. E a gente para. Quanta dor eu parei de sentir, como eu falei para vocês. Esse relacionamento intenso que eu tive, porque trouxe todas essas dores da minha infância e que eu não tinha condições de lidar com a consciência que eu tenho hoje, né? Mas que veio tudo à tona alguns anos atrás, cara, o sentimento pode ser até o mesmo. Só que a intensidade é completamente diferente. Vocês não têm noção do que aconteceu lá atrás. Um dia eu gravo um vídeo para vocês. Mas olha só, a intensidade da Roberta de 7 anos atrás, 8 anos atrás nesse relacionamento, que esse relacionamento, essa pessoa tocava indiretamente em todas essas feridas da minha infância, eu pode ser o mesmo sentimento, podem ser as mesmas memórias, certo? É o mesmo trauma. Só que aqui tem intensidade 2. Lá, há 8 anos atrás, tinha intensidade 8. A gente vai criando consciência sobre o mesmo sentimento. Não é pílula mágica. A gente não fala, nossa, eu tenho uma rejeição profunda. Todo mundo tem, tá, gente? As são as feridas emocionais do ser humano. Abandono, rejeição, traição, insegurança, etc. Tem até um livro que eu posso indicar para vocês, que são as 5 feridas emocionais. Vou botar um link aqui. Bom, entende? Então, assim, não é da noite para o dia que a gente se cura. Cada um tem uma história também, sabe? Acho que talvez mais para frente, ou tem pessoas que se iluminam de uma vez só. Não sei, tudo é possível. A história de Buda, olha que interessante. Ontem eu fui numa palestra aqui que também foi uma manifestação do meu coração, porque. Ai, a bateria ficou escuro. Bom, deixa eu ver quanto tempo. Ah, aqui. Bom, tudo bem. Mas deixa eu contar isso aqui. A questão é só que ficou escuro, né? Um pouco mais escuro. Para que dê certo. Tem o Wagner Borges, que é uma referência de projeção astral, que ele tem um instituto, ele é carioca, mas ele tem um instituto em São Paulo e mora muitos anos em São Paulo. E quando eu queria conhecer o Wagner, queria ir no instituto dele e tal, manifestei isso e fui ontem com
amigos também, que também é outra manifestação. Bom, e lá ele contou um pouco da história do Buda, né? A gente comentou porque a palestra era sobre o mantra Om Mani Padme Hum, e ele contou sobre a história do Buda. E Buda, ele veio homem para trilhar esse caminho da iluminação. Então ele veio como homem para chegar no homem divino, né? Na iluminação, na consciência final. E, cara, a gente vê que o Buda não foi da noite para o dia, ele não pegou, meditou debaixo da árvore e se iluminou em um dia. Foi um processo, entende? Um processo. É uma processão, assim, tem várias camadas, a gente vai sempre olhando para as nossas dores, para as nossas questões, para os nossos padrões de comportamento, para as nossas angústias, para os nossos vazios que todo mundo tem, sempre por um viés diferente, com uma consciência diferente, uma perspectiva diferente. Então você vê, eu tô falando para você que a dor que veio como um tornado, um negócio intenso há 8 anos atrás nesse relacionamento, e se eu tivesse lá uma intensidade 8 de 0 a 10, hoje veio uma reminiscência disso, né? Questões que aconteceram com intensidade 2. Então, assim, tem pessoas que vão ter esses relacionamentos intensos ou qualquer outro tipo de situação em suas vidas que vai ser uma tentativa do inconsciente de atualizar aquela dor do passado, que é assim, tentativa de atualizar a dor do passado, resolver aquela questão do passado. A pessoa não vai olhar por esse viés, ela não tem, por falta de conhecimento, por falta de disposição interna, de disponibilidade mesmo para acessar essas questões profundas. Então, assim, o que a gente vê no mundo hoje? Pessoas que vivem repetindo, 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 mas não olham para dentro para entender de onde vem essa repetição, nem sabem que isso é uma repetição, nem sabem que é um padrão de comportamento, nem sabem que a causa são elas mesmas. Elas estão sempre achando que é do lado de fora, vai ser papo para um outro vídeo, mas só para vamos jogar as sementes aqui, para a gente entender como que funciona de uma forma global. Que eu, particularmente, acho que eu tenho uma capacidade muito boa de fazer essas sínteses, ou esse olhar de fora, essas gestaltes, assim, né? Que é essa capacidade de você criar um todo. Bom, então, é isso, é um processo, gente, mas eu senti de compartilhar que pode ajudar alguém, contando as nossas histórias, né? Só a gente pode falar sobre a nossa própria história, com a nossa narrativa pessoal sobre aquela história. Ninguém pode falar por você sobre a sua história, porque a pessoa vai ter só a versão dela sobre a sua história, mas a sua história é a sua história. Então você é a única pessoa que tem propriedade verdadeira para falar sobre a sua própria história, sobre a sua narrativa, né? Sobre a sua interpretação daquela história, do que aconteceu. Então, e essa narrativa que você tem sobre a sua própria história que determina as relações que você tem, o trabalho que você tem, a forma como você se posiciona na vida, as suas escolhas na vida, porque é isso. A gente tem o nosso HD interno, desde a barriga da mamãe, fora nossos ancestrais, fora tantas coisas, né, que a gente pode falar, memórias de outro tempo e espaço, ancestralidade, etc. Mas vamos pensar, né, que desde a barriga da mamãe a gente já está formando ali o nosso HD interno, nossa caixinha preta das nossas memórias. E, cara, o que estava acontecendo com essa mãe? O que estava acontecendo com esse pai? O que aconteceu nessa família? Isso tudo vai fazer parte de quem você é. Isso vai te construindo. E aí vem ali aquela primeira infância, que é ali a gente está uma esponja absorvendo tudo, aquilo lá vai ser basicamente quem você vai se tornar mais para frente. Você não vai fazer esse link necessariamente. Mas as questões da sua vida hoje que se repetem, que te doem, que você não consegue agir diferente, e as coisas te machucam, e você fica batendo cabeça, né, aqui ou ali. Gente, a resposta está na sua infância, a resposta está dentro de você, porque é a partir de você que a sua vida acontece. O lado de fora é um espelho seu. Então é lá na infância que tem as respostas. E é lá com o papai e mamãe, na infância, que a gente tem as respostas, conhecendo ou não esses pais. Bom, então é isso. Eu compartilhei aqui um pouquinho porque eu acordei com mais uma peça importante do meu quebra-cabeça pessoal, nessa compreensão aí dessa história de vida, desse pai, dessa mãe, e veio aí uma reminiscência dessas coisas que eu olho há muito tempo. E é isso, eu decidi compartilhar, aproveitar que tá o frescor do que veio à tona antes que eu perdesse, porque se eu perco, aí para explicar, só Deus mesmo, porque eu esqueço.
Bom, então é isso, tá? Gratidão, se fez sentido, se você acha que, se você lembrou de alguém durante o vídeo, já compartilha com a pessoa e tudo mais, porque essa é a intenção desse meu projeto de 2022. Acho que, na verdade, toda a minha trajetória profissional é jogar sementes, é compartilhar minha história para que a minha história seja útil, não só para mim, mas para o todo, tá bom? Então, é isso. Gratidão, fique com Deus, que Deus te ilumine, espero ter contribuído com o seu processo de iluminação. Um beijo. Tchau.